parceiros e parceiras do agronegócio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de fluxo de caixa mensal, tá? Qual que é a ideia do vídeo de hoje? A gente vai falar sobre o filtro, né, do fluxo de caixa mensal, para aí sim poder ir avançando dentro dessa abordagem que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Dentro do fluxo de caixa mensal, temos basicamente três principais filtros. O agrupamento aqui, que vai ser o período de análise, né? Seja mensal ano ou mensal ano agrícola, já vou mostrar a diferença. Tem aqui o tipo, né? Que vai muito de encontro a de onde serão buscados esses dados, né? Se serão buscados ali do contas a pagar, receber, movimentação bancária, inclusive do planejamento. E também aqui unidade de negócio como um filtro adicional sobre as contas correntes, tá? Primeiramente, eu vou mostrar o caso mais simplificado, que é a gente buscar aqui por ano. Então, aqui a gente está falando de ano civil. Então, no caso, 2025, como um ano de referência, certo? Você pode alterar o ano aqui na referência. E vamos lá, vamos ao primeiro dos tipos aqui, que é o realizado e sem filtro nenhum de unidade de negócio. Vou deixar como todas, tá? Processando isso aqui, o que que a gente vai começar a notar? A estrutura do fluxo de caixa, vocês vão ver então que o agrupamento vai fazer com que esses dados aqui dentro das colunas, né, os cabeçalhos das colunas, mostram os meses de referência de 2025. Olha só, 1 de 25, 2 de 25, 3 e assim sucessivamente. Então, são os meses do ano. Hoje, no momento da gravação deste vídeo, estou aqui em março, tá? Dia 28 de março. Então, significa que eu estou vendo dados sendo populados aqui na estrutura de fluxo de caixa ao longo do mês de janeiro de 25 e fevereiro de 25. Já temos coisas aqui também de março. Por quê? Isso vai de encontro aqui ao nosso segundo filtro, que é o tipo. Ao clicar em realizado, eu estou fazendo uma tratativa em cima de todas as contas pagas ou já recebidas. Ou seja, pensando aqui de onde está vindo esses dados do sistema, ele vem lá da movimentação bancária. Significa que são os contas a pagar e os contas a receber que já estão baixados do ponto de vista ali de tesouraria, eles já se encontram baixados e devidamente realizados, tá? Diferentemente do que seria eu, por exemplo, pegar o realizado mais a vencer. O que significa isso? Não somente eu tenho aqui os meus lançamentos que já foram baixados, né, efetivamente teve essa entrada ou saída do banco, mas também eu projeto o que está a pagar, o que está a receber, ou seja, não necessariamente eles foram baixados. De novo, estou gravando esse vídeo em março de 2025, porém a minha tabela foi populada aqui à frente com dados dos meses subsequentes. Ou seja, eu começo a ter uma certa previsibilidade do meu caixa no futuro. Então, eu deixo de olhar somente o histórico, que é a primeira abordagem aqui trazendo realizado. Sempre que eu olhar realizado, pensem aqui na abordagem histórico. Eu estou olhando o passado. Por isso que esse é o filtro mais simplificado de todos. Se eu trouxer aqui realizado, eu vou começar a fazer uma análise do passado. E em cima disso, né, reparem que aqui a gente vai ter dois filtros à frente, que eu, além de olhar o passado, eu quero trazer uma visão do futuro. Qual é a diferença principal entre eles? Do realizado para o realizado mais a vencer, eu estou olhando o passado, que são os contas a pagar e contas a receber já baixados aqui no sistema, mas também os que estão em aberto, os que não foram baixados. No realizado mais a planejamento, eu não olho necessariamente o meu contas a pagar e receber que está em aberto, né? Que seria o que a gente chama aqui de confirmado. São as contas que não necessariamente eu paguei, mas eu já fiz uma negociação com o fornecedor e está
efetivamente confirmado. Eu tenho um próximo filtro aqui, que é o realizado mais planejamento. Qual que é a ideia do realizado mais planejamento? Caso você utilize esse módulo no sistema, você começa a puxar os dados a partir do seu planejamento financeiro. Vamos olhar aqui rapidamente o menu e ver justamente essa diferença. Se eu olho aqui meu controle financeiro, reparem que eu tenho uma tela aqui que mostra dentro do controle financeiro contas a pagar e o contas a receber. Isso entendam que seria o realizado mais a vencer, tá? Contas a pagar e contas a receber em aberto. Por outro lado, eu tenho realizado mais planejamento, que aí sim vai vir lá do meu planejamento financeiro. Então vai variar muito de como você está fazendo a utilização do sistema aqui. Caso você use o módulo de planejamento financeiro, né, você esboce cenários, você consegue alongar aí sua estrutura de caixa para o médio e longo prazo, no sentido de que não necessariamente você já concretizou uma possível compra de insumos, como exemplo, com o seu fornecedor, com a sua cooperativa, mas você já tem uma ideia do valor, você sabe quanto por hectare você vai gastar, você consegue fazer inclusive isso para toda a estrutura do seu negócio, não somente para a parte operacional, como também para investimentos e financiamentos. Então, às vezes, você está renegociando alguma dívida, você já consegue colocar uma possível entrada de financiamento como renovação, ou, caso contrário, você está pensando em fazer um novo investimento, né? Então, você consegue dar uma saída de caixa pensando, sei lá, em ampliação do seu silo. Então, tudo isso começa a fazer mais sentido quando você usa este filtro aqui, realizado mais planejamento. E reparem que, uma vez que eu saí, né, dessa estrutura de realizado mais a vencer e fui para realizado mais planejamento, foi trazido novos filtros aqui embaixo que ajudam você, às vezes, mensurar como que está colocado isso no seu fluxo de caixa. Por exemplo, safra mesmo, né, que é uma questão aqui relacionada à competência. Por exemplo, estou na safra 23, 24 ou 24, 25, pensando num período de um ano, eu posso ter essas duas safras ao longo do meu fluxo de caixa. Assim como fazenda, atividade, eu posso fazer essa esses filtros ajudarem eu perceber algum número em cima aqui da minha tabela. Beleza? Uma questão aqui importante de ser demonstrada também é esse agrupamento, que aqui está por ano. Eu posso puxar também por ano agrícola. Qual que é a ideia? Quando eu estava por ano, eu trago aqui a estrutura de janeiro a dezembro. Se eu pego aqui ano agrícola, eu posso pegar, por exemplo, a safra 24, 25 e olhem só. O que acontece? Ele vai pegar o mês início e o mês fim da atividade principal cadastrada aqui na base. Nesse caso aqui, a gente está falando de café, então a safra começa em outubro e finaliza em setembro, né? Isso foi cadastrado lá na atividade como base. A atividade padrão possui mês início, então, em outubro e finalizando aqui em setembro, a ponto de eu olhar, então, e ter uma percepção um pouco diferente do meu caixa. Não necessariamente eu estarei olhando ano civil, né? Eu começo aqui o meu fluxo de caixa analisando 1º de outubro de 2024 e finalizando em 30 de setembro de 2025. Então, é simplesmente a análise do mês início e mês fim aqui para o meu fluxo, tá? Por último, e não menos importante, eu tenho aqui um filtro de unidade de negócio, que eu posso fazer ele seja para realizado a vencer, realizado a planejamento, ou somente realizado, tá? E qual que é a ideia aqui? Eu posso filtrar uma unidade de negócio desde que ela esteja amarrada lá na conta corrente. Então, pensando na tabela de contas correntes, os cadastros de contas correntes que você tem aqui no sistema, eu obrigatoriamente, se eu quiser fazer uma análise de fluxo de caixa separando cada uma das unidades de negócio, eu obviamente tenho que ter uma conta corrente destinada exclusivamente para aquela unidade de negócio. Como, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, a torrefação como uma unidade de negócio e sim tem uma conta corrente específica para essa linha de negócio. Ao processá-la, reparem que
eu deixo muito mais enxugado o meu fluxo de caixa. Então eu saio de valores ali na casa dos milhões, que contemplam a holding e toda a produção da fazenda, e olho somente a torrefação, que é uma estrutura um pouco mais enxuta, e eu faço o controle separado, inclusive, do caixa desse negócio. Então, de novo, ó, vou tirar o filtro aqui da torrefação. Reparem que os valores aqui estão muito próximos a 4 mil, 8 mil, 12 mil. Vou tirar ela, processar novamente com todas as unidades de negócio, né? E ao fazer isso, qual que é a ideia? Meu fluxo de caixa fica numa abordagem aqui muito maior, né? O número aumenta justamente porque eu estou olhando todos os negócios do grupo. Então é isso, gente. Eu acho que aqui, qual que é a abordagem? A gente olhar qual é o agrupamento, se eu vou olhar por ano civil ou ano agrícola. Normalmente, olha-se muito por ano, tá? Porque uma grande coisa aqui do fluxo de caixa é você olhar como começou o seu ano e como que você está finalizando aqui, ó, em dezembro de 25. E a ideia é que você vá fazendo acompanhamento disso mês após mês. Mais do que isso, eu acho que a gente tem que entender muito bem o conceito do tipo realizado, real mais a vencer, o real mais planejamento, ou aqui também tem somente o planejamento, que a ideia do planejamento é você não necessariamente olhar tudo que está no seu contas a pagar, contas a receber baixado, e sim somente o planejamento. Uma abordagem um pouco diferente para ser trabalhada com o caixa aqui, mas você vai perceber que onde você vai mais olhar aqui em realizado mais a vencer, caso você não faça a utilização do módulo de planejamento e controladoria financeira, e aqui caso você faça, sim, o planejamento financeiro pensando em médio e longo prazo. Você vai ficar muito em cima disso, porque normalmente no caixa a gente não quer se limitar somente a observar o passado, a gente quer ter uma previsibilidade aí também do futuro do negócio. Tá certo, gente? Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.